Olá, bem-vindos de volta. A gente está na segunda parte do capítulo 7 e que Deus abençoe a nossa caminhada de hoje, que traga bons frutos e bons aprendizados para todos nós. Vamos lá? Amém. Amém. As coisas estavam diferentes quando Michael acordou pela manhã. Ele ainda estava na cadeira na qual passara a noite, mas parecia haver mais brilho e alegria na sala. Ele se levantou e testou sua mente. Curiosamente, seu primeiro pensamento não não foi ver se ainda estava só, mas em vez disso, o de checar se ele estava bem. A depressão se foi. Mike se deu conta de que ainda vestia seu traje de batalha, mas, de algum modo, Se sequer o quero sentir. sentia. Conforme caminhava vivamente em direção à área onde a comida havia sido servida antes, a fim de que, a fim de ver se morreria de fome novamente naquele dia, foi saudado na metade do caminho pelo maravilhoso aroma de um café da manhã de excelente qualidade. Mike soube que tudo ficaria bem de novo. Ele começou como nunca fizera antes. Ele comeu como nunca fizera antes. Estava faminto, quase voraz em seu ataque à refeição que havia diante de si. Ele se deleitou em sua sensação de bem-estar. Ele se viu cantando alto, com a boca cheia. Mamãe deveria me ver agora. Mike pensou alto, com gema de ovo escorrendo pelo canto de sua boca. Ela ficaria tão envergonhada com os meus modos. Ela está, na verdade, muito orgulhosa de você, Mike. Verde estava em pé na entrada. Todos nós estamos. Verde! Mike gritou em deleite. Eu me perguntei se tinha lhe perdido. Por favor, venha se sentar comigo. Mike tornou-se a sentar-se e continuou comendo. O grande anjo se movimentou até a mesa e se sentou diante de Mike, mas aguardou até que este falasse primeiro. Ele sabia que seu amigo deveria ter dúzias de perguntas sobre o que havia acontecido no dia anterior. Porém, Verde queria ver quando Mike perguntaria. Houve silêncio, enquanto Mike continuava a comer e a zunir ao mesmo tempo, sorrindo de maneira tola e olhando para Verde com os olhos faiscantes. Verde compreendeu tudo, examinando cuidadosamente o corpo de Mike, sem dúvida, notando o traje de batalha. Ele não pôde se conter por mais tempo. Bela espada, diz o ser verde, sorrindo de modo afetado. Mike explodiu de rir com a observação, lembrando-se de que foi esse o esse foi o primeiro comentário que Verde fez a seu respeito quando havia chegado lá. Comida voou por todos os lados, e o grande ser verde uniu-se a Mike em sua risada. Eles se envolveram pela primeira vez, abraçando um ao outro de maneira afetuosa. Era a primeira vez que Mike havia tido permissão para tocar em um dos anjos da terra, mas ele intuitivamente sabia que foi, de certa forma, apropriado naquele momento. Nenhum dos dois conseguia parar de rir. Michael, na verdade, encontrou-se dançando a música de sua própria alma com o grande anjo verde, mas marchando sobre pães deliciosos que foram derrubados da mesa durante o reboliço. Ele percebeu que agora havia pedaços de muffin de mirtilo preso entre seus dedos dos pés. A sala estava uma bagunça, mas ele não se importava. O peito de Mike ainda arfava por causa do esforço e do regozijo quando novamente se sentou, tentando se recuperar de suas palhaçadas alegres.
Ele finalmente conversou com Verde, que estava à sua frente. Eu sabia que você ia voltar. Como você sabia? Porque você disse que me amava. Sim, eu amo, Verde respondeu, sorrindo novamente. Mike deu outra mordida na agora dizimada refeição diante de si. Ele fez uma pausa. Minha mãe e meu pai podiam realmente me observar, Verde? Essa foi a pergunta mais importante para ele. Ele se lembrou do comentário de Verde quando entrou na sala alguns momentos antes. É por causa do grau de sua nova consciência que você faz essa pergunta em primeiro lugar, Michael Thomas, de intenção pura. Às vezes, os anjos da terra fazem apostas sobre qual pergunta será feita primeiro após o desafio da mudança. Você ainda não exprimiu aquela que é normalmente feita. Estamos, mais uma vez, juntos nessa sala durante algum tempo, embora você ainda não a tenha perguntado. Em vez disso, perguntou sobre os seus pais. Sinceramente, estou diante de um ser humano especial. Mike não tinha certeza, mas pensou que Verde estava ficando emocionado. Se é que fosse possível para um anjo. Houve uma pausa até que Verde falasse novamente. Sim, Michael Thomas, seus pais podem vê-lo e estão realmente orgulhosos. Verde esperou por mais perguntas. Mike pensou no que Verde dissera e novamente falou. Eu acho que sei o que foi tudo aquilo que aconteceu ontem. Verde tombou a cabeça para um dos lados. Mesmo? Então me diga. Verde era todo ouvidos. Normalmente, a essa altura, em uma aula na casa da biologia, o anjo passava todo o seu tempo tentando explicar a um intrigado humano aonde todos neste mundo haviam ido no dia anterior e o motivo para a terrível e solitária jornada para a aparente escuridão de espírito. Eu mudei, Verde. Exatamente como você disse que mudaria. Sinto-me diferente. Eu sinto. Mike pausou por um momento. Nós nos sentimos capazes. Sinto uma proximidade em relação a você, Verde, que eu não tinha antes. Você, de certa forma, mudou do papel de professor para o de. Mike pensou na palavra correta, mas fez uma pausa um pouco mais longa. Longa demais. Verde o interpretou. Família? Sim, Mike concordou rapidamente. Ele estava ficando introspectivo, mas prosseguiu. Pensei que o que aconteceu ontem fosse um teste, mas não era. Verde continuou a ouvir, deixando Mike desabafar suas ideias sobre o que havia ocorrido. Eu sei que você eventualmente me dará os detalhes do que aconteceu, mas acho que sei o porquê. Mike falava devagar e de maneira ponderada, como um professor faria. Verde, cada célula do meu corpo sentiu uma remoção. É como se eu desligasse o interruptor e morresse. Não havia consolo em lugar algum. Nem mesmo minha própria mente conseguiu surgir com qualquer razão para existir. Eu era, de alguma maneira, um ser humano neutro. Foi quando eu soube o que estava acontecendo, quando olhei para o mapa. Era um sinal para minha mente e eu sabia o que se passava. Verde estava impressionado. Um aluno na Casa Verde nunca havia sido tão preciso e consciente das características da mudança vibracional. Geralmente, se gastava muito tempo para explicar. Verde sabia que estava sentado diante de uma entidade especial, este Michael Thomas. Verde estava orgulhoso de seu aluno e o amava ainda mais. Mike continuou. O mapa morreu também. Eu estava no limbo. Então, soube o que estava acontecendo.
A fim de receber este dom espiritual de intenção, tive que passar por uma espécie de renascimento, quase como se fosse, quase como se a força fosse desligada de minha existência por um dia e então reiniciada com um novo circuito. Eu soube que, se pudesse, de alguma forma, manter minha sanidade durante tudo isso, ficaria bem ao final. Adotei uma sua Adotei uma visualização de você me dizendo que me amava, Verde. Foi a única coisa que funcionou. Quando pensei em você, pude então me concentrar em por que eu estava aqui. Mike olhou para Verde e sorriu. Ele tentou esconder o fato de que seus olhos se rompiam em lágrimas. Estou certo? Não há quase nada que eu possa acrescentar, Michael Thomas, de intenção pura. Verde se levantou para enfatizar. O que direi a você é: quando você estava pensando em meu amor por você, não era apenas eu. Sou parte do coletivo, Michael. Quando você conversa comigo, está falando com o todo. Você é parte disso também, mas não sente como eu sinto. A maneira que você vibrar em um nível mais alto, essas coisas entrarão em foco. Quando você sentiu o amor de um ser que você chama de verde, você também estava sentindo o amor de azul, laranja e até de seus pais, assim como o daqueles que encontrará a seguir ao longo deste caminho. Você não os conhece ainda, mas eles o conhecem. Somos todos um, Michael. E você sentiu no momento de sua maior necessidade. Sua intuição venceu. Que dom você tem? Mike sabia que havia mais. Então, se manteve em silêncio, esperando que Verde coletasse seus pensamentos. Verde prosseguiu. Tudo o que você disse está certo, meu sábio amigo humano. Para que você alcance um nível mais alto, há um momento de desafio. É uma ocasião em que todos nós, coletivamente, devemos nos afastar e deixá-lo mudar. Não podemos fazer nada por você nesse período, e nossa energia realmente atrapalhará seu processo. Você está espiritualmente habilitado para passar por isso. Você sentiu a perda de sua família, Michael. Sentiu abandono e vazio durante o curto período que você teve de permanecer sozinho. A única coisa que o centrou foi o amor, e eu, como um professor nesta casa, não poderia nunca lhe dar uma solução. Você a encontrou em sua escuridão. Eu o parabenizo pela consciência e maturidade neste lugar, Verde. Verde pausou mais uma vez para deixar Mike assimilar o elogio. Você tem mais perguntas? Sim, tenho. Acontecerá de novo? Sim, acontecerá toda vez que você mudar para um novo estado vibratório. O que posso fazer para melhorar na próxima vez? Verde encarou Mike e falou seriamente: reconheça o que é e ocupe-se com outras coisas. Não se estenda e lembre-se de que é temporário. Realize uma cerimônia. Honre o processo no meio da escuridão. Faça exatamente como fez Michael Thomas de intenção pura. Sinta o amor envolvido no dom. Mike compreendeu tudo. Querem comentar um pouquinho? Sim. Lide, sua câmera está desligada. Eu acho tão legal essa parte porque ele tinha passado pelo um grande desafio, né? Tudo era sozinho, tudo era escuro. Ele estava tão abandonado e se conectando com toda a dor da morte, a dor de por que estou vivo, porque simplesmente não acaba tudo isso e eu morro. Quantas vezes a gente sente isso? E aí, no meio daquela dor toda,
ele se conectou com esse amor, porque a gente compreender que a gente é amado é muito mais do que ser amado. É você saber se amado, se reconhecer a sua legião de guardiões e de anjos ao seu lado e sentir essa família de alma que nos acompanha. E aí, com essa maturidade, ele pôde só esperar. E aí, nesse finalzinho, ele pergunta, né? Quando coisas ruins acontecem, o que eu tenho que fazer? E aí o Verde fala reconhecer e se ocupar com coisas boas ou com coisas que vai passar, tendo a consciência de que tudo é temporário. Quantas vezes acontecem coisas ruins conosco e a gente entra no drama, no choro, na roda do samsara, de reclamar, de procurar culpado, de se sentir vítima, depois arranjar forças, de se sentir herói, depois virar agressor e de novo vítima, vilão e agressor e ficar pulando de personagens. Enquanto a gente pode só saber que tudo passa, que sentimentos ruins acontecem, que aquela coisa que está sendo parte da gente é parte do processo e confiar mais no processo. Acho que quando a gente vai confiando mais no processo, a gente pode ter mais facilidade de viver a vida, achar a vida mais leve, procurar mais momentos de alegria, se ocupar com coisas alegres. Uhum. E parece que a gente se conecta mais com uma fé interior, assim, de que existe algo maior que é puro amor, né? Quando você fala fé, Não é fé religiosa, é porque acreditar sem é uma duvidar. consciência de já sei. Eu não me acho, eu me sei, né? Eu não acho que tenha. É a fé no sentido de ter a certeza absoluta e a convicção de que é, É, né? Nesse sentido, né? eu senti sem precisar ver, né? É, É nesse apenas sentido que eu saber, falei. Uhum, nesse sentido, né? uhum. Que às vezes a fé ele fica naquele lugar do, será? Eu tenho fé, mas será? E É, quando a gente compreende mais as leis da existência e a gente vai compreendendo mais e mais e mais, já não tem mais será. Não tem mais tanto tempo gasto alimentando coisas negativas, porque você já escolhe não ficar mais no negativo. Você observa o negativo. A dor existe, a dor é real, ela está ali. Michael sofreu, mas ele não alimentou o sofrimento. Ele só esperou e se agarrou ao amor. E nem aqui no final, né? Fala, honre o processo no meio da escuridão. Quando a gente aprende a honrar, seja lá o que for, além de ficar mais leve, a gente sabe que é só um processo. Isso é passa, né, tudo, gente? É, é e, tudo e, saber disso. e também que eu não posso viver o do outro, né? O processo do outro não é o meu processo. Por Isso, isso que o isso anjo é muito falou, difícil para uma, por exemplo, uma mãe entender que o processo do filho é o processo do filho. Eu posso estar ao lado. mas é por isso que o anjo falou, eu precisava me afastar, porque eu perto de você ia te atrapalhar. Claro, porque se o anjo estivesse perto, o anjo seria uma âncora para ele. Ele tem que viver aquilo sozinho, como a borboleta que está no casulo e tem que ter forças para sair do casulo. Porque no final, quando ele sai, ele fala assim: eu, opa, nós descobrimos que somos capazes. Sim, Quantas vezes a gente não se acha capaz de conquistar aquilo que a gente quer conquistar e se reconhecer capaz? É muito legal. E você só se reconhece capaz quando você não tem mais escoras, amuletos. Você vai. Sim, é isso. Vamos continuar? Vamos. sim. Qual a página que paramos? 99. Lentamente, através dos dias que se seguiram, as aulas terminaram. Por causa do novo nível vibratório de Mike, havia muito mais a transmitir.
foram ensinadas sutilezas de conscientização a respeito do corpo e lhe foram mostradas maneiras de perceber se há desequilíbrio. Verde falou a Mike sobre novos padrões de sono e desejos por comida que acompanhariam cada mudança vibracional. Havia tanto a recordar. Os últimos dias na Casa Verde estavam aproximando-se quando Verde abordou um novo assunto, um que não havia surgido ainda. Você está preparado para falar sobre sexo? Verde perguntou. Mike quase caiu. Ele mirou seu grande amigo Verde para verificar se era outra piada. Você deve estar brincando. Mike estava desconcertado. Não é brincadeira, Verde disse. Mike falou com suavidade, como se alguém pudesse ouvi-lo secretamente. Verde, isso não é coisa de anjo. Isso é algo que humanos fazem no escuro. É uma coisa vilmente luxuriosa. Estou surpreso que você até usou essa palavra. Mike virou o rosto e falou para o canto da sala. Eu não acho que devemos discuti-lo em um lugar sagrado como este. Verde não se rendeu. Não é o que você pensa, Michael. Sua reação a ele é apenas o que os humanos fizeram disso. É biológico. É por isso que você está aqui. Verde estava quieto, permitindo que Mike tivesse seu espaço enquanto pensava no que Verde havia acabado de dizer. Mike se entregou. Sabia que não poderia fugir de algo que Verde deveria lhe ensinar. Ele teve visões da aula de educação sexual no ensino médio, no qual alguns professores do sexo masculino, sem sorte, receberam a incumbência de explicar para um grupo de garotos o que eles já sabiam. Eles riam o tempo todo como garotas, lançando uns aos outros aqueles olhares astutos e desejando que estivessem em algum outro lugar. Era simplesmente muito pessoal. Verde, temos mesmo que falar disso? Sim. O que se seguiu mudaria para sempre a visão de Michael Thomas tinha a respeito do relacionamento físico entre seres humanos. Verde falou com eloquência, como se fosse parte de uma experiência pessoal. Mas Verde não tinha gênero. Ele disse a Mike que sexo era um dos aspectos mais importantes da biologia. Ele descreveu para um espantado Mike qual era o verdadeiro propósito, além de filhos, algo que homens e mulheres supostamente sabiam pela experiência. Falou sobre a elegância de aumentar a consciência de dois indivíduos ao mesmo tempo por meio da ação de congregar a emoção de um modo específico. Verde até lhe deu exemplos de como as coisas funcionavam no reino espiritual do corpo quando a excitação era controlada e direcionada de maneiras específicas. Sexo era um verdadeiro catalisador para o esclarecimento. Quando Verde terminou, Mike ficou em silêncio. Eu simplesmente não consigo acreditar, Mike disse, segurando o rosto entre as mãos. Todo esse tempo e eu pensava que fosse sujo. Algo carnal que fazemos a nós por meio da cadeia evolucionista. E agora você me diz que é espiritual? Uau! Que percepção! Espere até os padres ouvirem isso. Mike estava sendo cômico, mas o conceito foi devastador para um garoto da fazenda que havia aprendido essas coisas apenas vendo animais e mais tarde em pedaços e fragmentos de informação equivocada de seus amigos adolescentes. Mike, de repente, ergueu a cabeça, realizado. Verde, perdi tanto! Eu queria ter tido essa experiência com uma mulher que amei. Agora é tarde demais. Não seja severo com sua trajetória, Michael. Nem tudo é como parece ser. Essa informação, embora tenha chegado tarde, terá seu propósito à medida que você prosseguir.
A informação é o que importa. Embora sua aplicação possa parecer destoante no lugar onde você está se dirigindo, a chave é mudar sua atitude. Veja o processo como sagrado. Ajudará você a respeitar sua biologia ainda mais do que já faz, do que faz agora. Verde estava certo. Como humano do sexo masculino, Mike ainda tinha suas imaginações em sonhos, mesmo em um lugar como esse. Agora ele deveria começar a exaltá-las, em vez de sentir que são, de algum modo, erradas ou pervertidas. Significava muito para ele. Ele compreendeu como tudo isso se encaixava no quadro e se sentiu mais completo por causa disso. Havia agora até partes íntimas de seu corpo que poderiam se unir ao nós com mais respeito. Mike riu desse pensamento. Verde viu seu processo e respondeu com um largo sorriso. No dia seguinte, era momento de partir. Mike vestiu sua nova roupa, de algum modo fornecida magicamente por aqueles da Casa Verde. Esta havia sido a experiência mais profunda da vida de Mike. Quando se pôs no degrau da porta do chalé esverdeado, no sol quente, próximo a Verde, ele não sabia o que dizer. Mike sentiu-se bem. Seu equipamento de batalha ficou ótimo sobre as novas roupas, e os materiais escolhidos para ele estavam esplêndidos em seu corpo. Tudo se encaixou perfeitamente, e ele se maravilhou com o fato de como aqueles que confeccionaram seu vestiário sabiam seu novo tamanho devido aos exercícios pelos quais havia passado nas últimas semanas. Verde olhou para ele com atenção, seus olhos parando momentaneamente na arma de Mike. O anjo estava prestes a falar. Mike o interrompeu. Eu sei. Bela espada. Era a voz de Verde. Era a vez de Verde explodir em risada e ele o fez. Você tirou as palavras exatas da minha boca, Verde, da minha boca verde de anjo. Houve um silêncio desagradável enquanto os dois estavam na quente luz do sol. Mike falou primeiro. Prometa para mim que o verei de novo. Eu prometo, respondeu Verde instantaneamente, sem restrição. Você tem alguma pergunta para mim? Mike disse as palavras, lembrando-se do protocolo, como nas casas anteriores, quando lhe foi perguntado todas as vezes se amava a Deus antes de partir. Sim, Depois tenho. disso, né? Aham. Depois de tudo Sim, isso. sim, tenho uma pergunta. E você sabe qual é? Verde olhou de maneira intensa para Michael Thomas. Você quer responder antes de eu perguntá-la? Sim, quero, falou Michael Thomas cerimonioso. Eu amo Deus com todo o meu coração. Minha intenção é pura e meu corpo é com o espírito de todos vocês. Estou mais próximo de sua vibração do que nunca. E com essa proximidade vem uma sensação de propósito, santidade e posse. Eu estou em meu caminho para casa. Não havia nada que Verde pudesse dizer, considerando que antes o anjo simplesmente entrava na casa sem dizer uma palavra. Desta vez foi Mike quem partiu sem se despedir. Ele andou a passos largos pelo caminho, dirigindo-se para o norte, rumo às colinas onde a casa seguinte deveria estar. Verde permaneceu na varanda até que Mike estivesse fora do alcance da vista e da audição. Então, falou em voz alta, aparentemente para si. Michael Thomas, de intenção pura, se você sobreviver à próxima casa, realmente será o guerreiro que penso que é. Verde permaneceu na varanda, aguardando. Não demorou muito até que uma criatura detestável, verde e feia passasse em silêncio pela casa. Em sua busca sombria, seguindo Mike e olhando diretamente para Verde.
O anjo não disse nada e não lhe deu atenção. Verde sabia tudo sobre ela. Verde também sabia que Michael saberia em breve. Verde sorriu com o pensamento. Que encontro esse será, hein? Disse. Então virou-se e entrou novamente para casa. Verde. É muito bom, esse livro é muito bom. Sobre essa parte do sexo, é muito legal, porque aqui ele só traz para a gente uma pontadinha. Sexo não é bem o que vocês aprenderam. Sexo é sagrado, e quando um casal pratica o sexo, eles estão harmonizando a consciência mutuamente um do outro. Só isso. Dá vontade de falar assim: ei, cadê o resto da explicação? Quero saber mais? Como assim? Né? Nesse capítulo ele fala assim: ah, o alimento é muito importante. Quero saber mais? Saber, quero mais. E aí não é nesse livro que a gente encontra essa resposta. E voltando um pouco na nossa história de nós três, no livro As Cartas de Cristo, tem 2 capítulos inteiros dedicados a sexo, para a gente entender muito legal e amplamente essa relação do papel do sexo na vida da evolução da humanidade. E considerando que sexo é através do sexo que se cria a vida, o sexo é muito mais do que sagrado. Ele é realmente um lugar de criação, de bênção. E a gente ter passado por séculos acreditando que ele era pecaminoso é realmente uma perda de tempo para a nossa humanidade. Que bom que essa sociedade tem migrado para um outro lugar. Talvez um pouco de libertinagem que está acontecendo hoje em dia, mas considerando que as almas estão mais amorosas, logo eu acho que a gente vai realinhar como humanidade para tratar o sexo como ele deve ser tratado. Uhum, verdade. Sim, muito lindo. Eu acho que quem está ouvindo agora vai falar assim: vocês vão falar só isso? Conta aí o que está escrito nas cartas de Cristo. É verdade. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha naqueles capítulos. Eu não sei se é no 6 e no 8. Eu acho que é o 6 e o 8 que falam sobre sexo. Então é o 4 e o 6. Acho que é Mas o vale muito a 4. pena. São 2 capítulos, é um Mas pula quando um. você falou, fala mais, fala mais. A hora que eu tava lendo, eu falei, puta, só isso, meu, não vai explicar nada. Mas acho que pra frente, acho que deve ter, né? Nas outras. Não, já acabou. Sobre o sexo foi isso, ponto. Aqui Ah, foi ele isso. não fala mais Não, nada sobre nem. Não, aqui Não ele vai volta continuar mais. outros aspectos da na evolução. verdade, só está chamando ele para consciência, né? De Sim. que a maneira como ele viu isso não era bem aquilo, né? Muito mais, é muito, muito mais, né? É só uma chamada de consciência mesmo, né? E E eu acho que para cá, ele reforça muito que a mudança da vibração traz uma nova consciência, ou seja, uma nova percepção de como as coisas funcionam. Então, por exemplo, Coca-Cola fez sentido para mim até não sei quando, o Guaraná, o refrigerante. Depois de um tempo, isso não fez mais sentido para mim, não fazia mais sentido para mim tomar um refrigerante que eu sabia que era um xarope estranho lá e que eu tinha que purificar aquilo no meu corpo. Óbvio que tem milhares de pessoas, milhões, bilhões de pessoas que tomam refrigerante e acham que tá tudo certo. E ok para mim. Só que para mim, para o meu corpo, isso já não cabe mais. Como bebida alcoólica, eu tô quase com os 2 pezinhos, não bebo mais nada alcoólico. Porque ainda tomo uma coisinha ou outra, mas assim, passo mal, etc. Ou seja, essas coisas já estão em vibrações diferentes que o meu corpo. E aí Sim, eu tenho que respeitar isso, principalmente hoje em dia, 2025, as coisas estão muito rápidas. E se eu insistir, o corpo grita, o corpo inflama, o corpo fica irritado, ele se sente agredido por essas coisas, e até isso ser eliminado faz com que o corpo precise de muito esforço para eliminar, ou purificar, ou equalizar. Então, assim, eu acho que tudo na nossa vida, amizades, pessoas, alimento, ambientes, conforme a gente vai caminhando, conforme o nosso processo vai indo passo a passo, vai evoluindo, as coisas vão mudando e tudo bem. E a gente tem que ficar tranquilo nisso, né? Não é nem se preocupar demais com, ai meu Deus, e tal.
ficar tranquila, porque a gente tem que ter essa fé, como a Lorena falou, essa certeza que a gente está caminhando, sabe? Cada um a Mas é seu essa passo. certeza que faz o Michael falar dessa forma. Você ama Deus? O quê? Se é, porque ele compreende que Deus é o amor. Não é Sim. Deus, o Deus. É o amor que ele sentiu por todo o corpo dele, quando ele sentiu o propósito. E ele fala: agora eu sinto propósito. É É isso porque que é o começa amor. com a gente tem que começar se amando. Se a gente não se ama, como é que a gente vai ver amor no resto? E esse lugar de reconhecimento do nosso próprio amor, da nossa própria potência, da nossa própria força, da nossa próprias dons, isso é muito bonito. E quando ele fala, voltando ao sexo, né? Lá nas cartas de Cristo, ele vai dar um exemplo de quando dois casais estão brigando e usam o sexo como ferramenta de cura. Só Hum, que ele fala assim, isso vai levar ao fim do casamento, porque um vai projetar no outro as suas próprias frustrações, e quando se tem o sexo, tem uma condensação e uma transferência de consciência de um para o outro. Lá eles explicam detalhe por detalhe. Aqui ele só explica que tem uma condensação e uma transferência de consciência. Então, quando você é puro amor e pura luz, e de repente você faz sexo com seu marido, você também está transferindo consciência de amorosidade para o seu marido. Então, eu lembro que na caminhada muitas pessoas se preocupam assim, mas se eu estou expandindo tanto e meu marido não está expandindo, como é que a gente fica? Não tem jeito de você estar dormindo na mesma cama, transando com o marido, vivendo a frequência e ele não mudar, porque você muda, ele muda. Porque a frequência ela é sentida só na presença e principalmente também no sexo. Toda essa amorosidade é condensada no sexo. Então, olhar o sexo como uma ferramenta de processo de evolução amoroso entre as partes, de unisão, quando duas carnes se tornam uma, como a Bíblia fala, nessa transferência de consciência de um para o outro. uhum. É muito legal você ir percebendo como o processo de expansão da consciência foi tão bem projetado pelo divino que habita em nós, porque é lindo ver como cada detalhe foi bem pensado. Verdade. Né? E é bom viver isso e perceber isso nas nossas relações, né? Como os nossos companheiros foram se tornando mais expandidos a partir do nosso movimento de expansão, Uhum. né? Nem que eles não venham junto, a coisa acontece. É porque, como você me ensinou, Mar, às Uhum. vezes eu sou muito profundo, ele é muito amplo. Na maestria dele, essa é a forma como ele tem de perceber a vida, mas ainda assim ele está em expansão. E eu Uhum. em expansão. Eu nesse sentido, ele nesse. Mas todos os dois em plena amplitude do ser. Sim. Lindo. É lindo, é muito lindo. Até semana que vem. Até. É, meninas. Beijo. Beijo. Amo vocês. Amém. Tchau.